Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo evento esportivo mais badalado e divulgado do mundo, que são as Olimpíadas. Na semana retrasada nós falamos sobre o evento mais badalado e divulgado do mundo, que é a Copa do Mundo, que ora estamos vivenciando no México, Estados Unidos e Canadá. Mas nós não vamos falar sobre todas as Olimpíadas, vamos falar sobre as Olimpíadas que aconteceram de 1936 para cá, quando as Olimpíadas tiveram maior repercussão devido ao advento da televisão, tá? Vamos começar pela Olimpíada de 1936. Essa Olimpíada de 1936, ela aconteceu em Berlim, no auge da Alemanha nazista. E ela tornou-se muito famosa porque numa bela tarde de domingo, um negro americano chamado Jesse Owens ganhou 3 medalhas de ouro no atletismo, no Estádio Olímpico de Berlim, e Hitler, como chanceler da Alemanha, ele se negou a colocar essas medalhas de ouro no negro e retirou-se do Estádio Olímpico de Berlim. Então, em 1936, a Olimpíada aconteceu em Berlim. Em 40 não houve Olimpíada. Por que não houve Olimpíada em 40? Nós vivíamos o auge da Segunda Guerra Mundial. Como em 44 também a Guerra Mundial ainda estava acontecendo, a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que ela terminou só em maio de 45 na Europa e no mundo todo, terminou em agosto de 45 com a rendição incondicional do Japão, tá? Então, de 44 a gente pula para 48. 48, nós já vivíamos o auge da Guerra Fria. Em 1948, começavam a se rivalizar para ver quem ganhava mais medalha de ouro nas Olimpíadas. Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Essa primeira Olimpíada da Guerra Fria, ela aconteceu na cidade de Londres, na Inglaterra, 1948. Então, o marco dessa Olimpíada de 48 é justamente a Guerra Fria começando a acontecer nas Olimpíadas. Em 1952, as Olimpíadas aconteceram em Helsinki, na bela Helsinki, que eu tive a oportunidade de conhecer, na Finlândia. Nessas Olimpíadas, o Brasil notabilizou-se no atletismo, com um atleta chamado Ademar Ferreira da Silva, que ganhou o campeonato olímpico no salto triplo, que iria repetir nas Olimpíadas de 1956 em Melbourne, na Austrália. Helsinki, 52 na Finlândia, 56 Melbourne, na Austrália. Primeira Olimpíada na Oceania. Ademar Ferreira da Silva foi bicampeão olímpico no salto triplo. Em 1960, algo de importante aconteceu, eu nasci. Em 1960, o que foi que aconteceu em 1960? As Olimpíadas aconteceram na cidade de Roma, tá? E nessas Olimpíadas de 1960, um boxeador americano, Cassius Clay, acabou ganhando a medalha de ouro no boxe, tá? E esse Cassius Clay tornar-se-ia mais tarde Muhammad Ali, depois que se converteu ao islamismo, e foi um dos maiores lutadores de boxe que o mundo conheceu, tá? 1964, o Japão queria mostrar para o mundo que tinha ressurgido das cinzas após ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial. E em 1964 as Olimpíadas aconteceram na cidade de Tóquio. 1964, Tóquio. Japão mostrando para o mundo que tinha ressurgido das cinzas. 1968, as Olimpíadas aconteceram pela primeira vez na América Latina, na cidade do México, tá? Nessas Olimpíadas começaram a haver protestos. 2 atletas americanos, numa corrida de 200 metros livres, ganharam medalhas de ouro e eles eram negros, eles protestaram com um punho cerrado, certo? Contra a discriminação racial que os negros sofriam nos Estados Unidos,
Aqui é esta foto que vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui. 3 atletas, 2 no pódio, 2 americanos protestando com os punhos cerrados. Os Panteras Negras, como eram chamados. 1972, aí a Frânio começa a assistir a Olimpíada. 1972, as Olimpíadas aconteceram em Munique, na Alemanha. E o que marcou essas Olimpíadas foi o sequestro, com um fim trágico, de 11 atletas israelenses na Vila Olímpica de Munique. Tá? 1972. 1976, aí já em casa, com televisão a cores, as Olimpíadas aconteceram pela primeira vez no Canadá. E as Olimpíadas aconteceram em 1976 na cidade de Montreal. O grande marco dessas Olimpíadas de 1976 foi essa menina romena aqui, Nadia Comaneci, ganhando 3 medalhas de ouro. Nadia Comaneci foi a única atleta que até hoje tirou um 10. Geralmente os jurados na ginástica olímpica, que hoje a gente chama de ginástica artística, eles são muito meticulosos, dão 9,75, 9,80, mas Nadia Comaneci, essa romena, ela tirou 10. Em 1980, política influenciando nas Olimpíadas, as Olimpíadas aconteceram em Moscou. Auge da Guerra Fria, os Estados Unidos boicotaram as Olimpíadas e não participaram das Olimpíadas de Moscou. 1980. Aí eu já estava com meus 20 anos de idade, já acompanhava todos os esportes. Me considero um desportista. Em 1984 aconteceu ao contrário. As Olimpíadas aconteceram em Los Angeles. E quem boicotou dessa vez foram os países comunistas liderados pela União Soviética. Em 1988, as Olimpíadas aconteceram em Seul, na Coreia do Sul. E o que foi que aconteceu em Seul? Em solidariedade à Coreia do Norte, que não participou por não manter relações diplomáticas com a Coreia do Sul, alguns países comunistas também não participaram das Olimpíadas de Seul em 1988. 1992, talvez as Olimpíadas mais marcantes dos últimos 80 anos. As Olimpíadas aconteceram em Barcelona, na Espanha. E por que essas Olimpíadas foram marcantes? Pela primeira vez foi admitido atletas profissionais na Olimpíadas. E pela primeira vez os Estados Unidos mandou seus atletas da NBA. E deram um verdadeiro show ganhando a medalha de ouro. Larry Bird, Clyde Drexler, Michael Jordan, Magic Johnson, todos esses grandes atletas da NBA participaram das Olimpíadas de Barcelona. 1996, 100 anos depois das primeiras Olimpíadas modernas, que aconteceram em Atenas, 1896, as Olimpíadas aconteceram na cidade de Atlanta. O lobby da Coca-Cola e da CNN falou maior para que Atlanta tivesse sido escolhida como sede dessas Olimpíadas de 1996. No ano 2000, a Olimpíada me volta para a Oceania. E dessa vez a Olimpíada vai ser realizada na cidade de Sydney, na Austrália. Infelizmente, nessa Olimpíada, o Brasil não ganhou nenhuma medalha de ouro. Tá? Até o cavalo de Rodrigo Pessoa, que era o favorito, ele refugou na hora de pular o obstáculo. Em 2004, as Olimpíadas voltaram a acontecer em Atenas, que havia sido berço das Olimpíadas da Era Antiga e onde aconteceu as primeiras Olimpíadas da Era Moderna. Atenas, marco dessa Olimpíada, aquele corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, perseguido na maratona pelo aquele padre irlandês. Tá? Chegamos agora a 2008, onde a Olimpíada foi realizada na China, em Pequim ou Beijing. A China foi a campeã olímpica, ultrapassando os Estados Unidos, certo? Abocanhando a maior parte das medalhas de ouro. Quer dizer, a maior parte não, mais medalhas de ouro do que os Estados Unidos. Em 2012, as Olimpíadas aconteceram em Londres, na Inglaterra.
pela segunda vez, porque já haviam acontecido em Londres em outra oportunidade. 1912, 1916. Em 1916, todos nós nos lembramos, as Olimpíadas aconteceram aqui no Rio de Janeiro, tá? O atleta mais famoso, um dos mais famosos, foi o velocista jamaicano Usain Bolt. Ganhou 3 medalhas de ouro. 2020, as Olimpíadas aconteceram na cidade de Tóquio. Na realidade, não aconteceram em 2020, porque em 2020 nós vivíamos o auge da pandemia. Essas Olimpíadas elas só foram acontecer em 2021. Em 2021, tá? As Olimpíadas aconteceram em 2021. Tudo isso nós temos no nosso livro aqui, ó. 100 curiosidades geopolíticas do Brasil, da América Latina, do mundo todo. As 100 mais importantes que aconteceram nos últimos 150 anos. 2024, a última Olimpíada aconteceu em Paris, na França. Tá? Os senhores se lembram, é a mais recente de todas. E 2028, as Olimpíadas vão voltar pela 3ª vez para Los Angeles. 2028. E nós já sabemos também onde acontecerão as Olimpíadas de 2032. Vai voltar para a Oceania, e dessa vez, mais uma vez, vai ser realizado na Austrália, só que a de 56 aconteceu em Melbourne, a de 2000 aconteceu na cidade de Sydney, e essa de 2032 vai acontecer na cidade de Brisbane, na Gold Coast, Brisbane. Era essa a nossa deixa para essa tarde de hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Grande abraço a todos e um beijo no coração.